Então, bora lá, gente. Mais uma vez, que bom que vocês estão aqui. Eu me sinto muito feliz com a presença de todos, me sinto e todas. O Desembolando, ele faz parte da minha vida, ele faz parte das nossas vidas. E começando mais um semestre dito como diferente. Vocês estão me ouvindo? Alguns? Facilmente dormiria ouvindo. Pois é. Meu nome é Giovana, eu sou coordenadora do Desembolando junto com o Vinícius. O Vini hoje não vai falar, mas o Ayrton, o Rodrigo, a Roberta, vamos conversar um pouquinho sobre a psicologia e as suas áreas de atuação. E aí, queria desejar um início de semestre maravilhoso para a gente, para quem está começando agora. Gente, quem não está conseguindo ouvir, eu tô vendo aí no chat alguns comentários, vê se o microfone está habilitado, porque alguns escutam e outros não, não é isso? Então, veja aí se está habilitado. Queria desejar um belo e um maravilhoso semestre para a gente, que vocês consigam aproveitar e ter todas as experiências, mesmo que de modo online, virtual, a gente consiga ter todas as experiências que a psicologia propõe e oferece para a gente. Bom, hoje decidimos falar sobre a psicologia e suas áreas de atuação, que são diversas. Às vezes a gente entra no curso pensando que só teria clínica, né? Você seria o psicólogo do divã, né? E quando nos deparamos com a realidade, vemos que é totalmente diferente, que temos muitas áreas, muitas formas de atuação da psicologia. E aí, antes da gente conversar sobre essas áreas, eu queria dizer assim, um pouco do que eu entrei, a minha experiência no início do curso. Hoje eu estou no 9º período, formo esse ano, e vou dizer um pouco das minhas impressões, assim. Que quando eu falei que eu queria ser psicóloga, né, a gente pensa, as pessoas pensam, na verdade, que é uma profissão muito simples, né? Assim, a gente esquece que são 5 anos de dedicação, e fora esses 5 anos de dedicação, tô muitos pela frente, assim, eu acho que a gente não para de estudar nunca. E aí, quando a gente entra e fala, nossa, quero ser psicóloga, eu vou fazer psicologia, as pessoas chegam até a comparar um graduando, né, de psicologia, alguém que faz psicologia, como um amigo, alguém que vai sentar no bar, vai escutar o nosso lero, a nossa conversa, ou então que a gente vai escutar o lero das pessoas, aconselhar, e aí por alguém que está passando por uma situação complicada, a gente está lá para ajudar, mas esquece que a gente tem total dedicação no curso, que nós temos técnicas, que nós temos aprimorar, né? Toda uma dedicação e todo um estudo a partir disso. E se vocês aí entram achando que a gente só escuta e pronto, né? A gente só tá lá para escutar o desabafo das pessoas, a gente está errado, né? A gente entra com uma ideia e as pessoas têm uma ideia totalmente errada do que é na real. Assim, para trabalhar com as questões internas, a gente precisa, em média, de 5 anos e a vida inteira para entender, para a gente entender e compreender o funcionamento da mente, os conflitos, o ser humano, as questões sociais ligadas ao contexto de vida das pessoas. Então, demanda muito estudo, muita técnica, e é isso, assim. Os nossos estudos, eles são fundamentados por alguns especialistas, por alguns
filósofos, e após a formação, o psicólogo ele escolhe qual a teoria que ele vai embasar com seus pacientes, por exemplo, Gestalt, humanismo, o Jung, né, a teoria junguiana, Freud, que é a psicanálise comportamental, behaviorismo. Então, a gente vai escolher a nossa abordagem com qual a gente decide social, com qual a gente decide trabalhar com os nossos pacientes. E nessas abordagens a gente escolhe uma área. Por exemplo, algumas áreas têm algumas coisas destinadas que não podemos deixar de levar em consideração. Tipo, uma que eu vou falar agora, que é o trânsito, a gente precisa de ter um conhecimento maior em avaliação psicológica, em testes. Então, são coisas que a gente aprende durante os 5 anos de curso, né? Mas que a gente precisa se tornar especialistas para trabalhar em uma determinada área. Rodrigo, Roberta e Ayrton, se apresentem aí. São meus companheiros hoje de Desembolando para vocês. Boa tarde, tá dando para ouvir, Gil? Sim. Eu sou o Ayrton, gente, eu moro aqui em Santos, eu estudo na São Judas, na Unimonte, e eu estou no 5º período, faço parte da equipe do Desembolando. Falho. Deu uma falhadinha, mas já deve estar voltando. Enquanto a gente espera o Ayrton voltar, eu vou me apresentando. Boa tarde, eu sou o Rodrigo, eu sou aqui da Unisul de Florianópolis. Eu estou atualmente matriculado no 7º período e daqui a pouquinho também eu volto para conversar com vocês. Eu acho que o Ayrton voltou. Deu para ouvir alguma coisa que eu falei ou nada? Deu para ouvir que você está no 5º período, você é do Desembolando. Eu moro aqui em Santos, eu estou no 5º período da São Judas, Psicologia, aqui em Santos, depois da Hospitalar, e sobre Psicologia Social. Deu para ouvir agora? Acho que deu, né? Roberta? Parece que está ventando no microfone daí. Meu ventilador. É isso. Bom, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Roberta, também faço parte do Desembolando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao começo da aula. Espero que tenha dado tudo certo. Que se vocês tiverem dúvida ainda, nós estamos lá para responder. Hoje eu vi que a gente ficou um pouco off, porque também foi nosso primeiro dia de aula, então foi tudo meio loucura. Mas a gente está lá, pode fazer pergunta que quiser, a gente está aqui para ajudar. E hoje, para poder clarificar já um pouquinho dessas áreas que a gente entra mesmo, como a Gil falou, na faculdade, sem nem saber mais ou menos, assim, aonde a gente pode chegar. Parece que o curso, da forma que até então foi passado, porque hoje eu acho que isso está mudando e a psicologia está sendo mais valorizada e mais bem vista, entendida, até então parece que é só isso, que você só precisa escutar, né? E que é simplesmente você vai sentar numa cadeira e escutar outra pessoa falando e pronto. E, na verdade, são muitas vertentes, e dentro dessas vertentes tem outras vertentes, e elas se cruzam e cruzam com outras disciplinas. Então, tem muita coisa legal para a gente falar. Então, como são muitas, eu vou passar para a Gil, que ela vai começar, porque para dar tempo. Bom, só uma curiosidadezinha, assim, que o CFP, que é o nosso conselho, né, o Conselho Federal de Psicologia, em 1992, já era nascida, estava velha já, né, Roberto?
situação complicadíssima. Mas realizou contribuições para o Catálogo Brasileiro de Ocupações, então definiu que algumas áreas de atuação do psicólogo. E assim, definiu que o psicólogo pode exercer a sua função em vários âmbitos, por exemplo, da educação, da saúde, do lazer, do trabalho, justiça, comunidade, sociedade, entre outros. E o objetivo, né, é promover a saúde mental e o bem-estar através da análise dos fatores hereditários, sociais e culturais do indivíduo. E, além das áreas específicas pelo CFP, existem outros campos de atuação e várias outras possibilidades de especialização para os psicólogos. Por exemplo, eu acredito que a gente não vai falar, mas tem a área da pesquisa, né, pessoal? Que cabe qualquer profissão, inclusive a psicologia. Então, eu vou falar de uma experiência que, inclusive, eu vivo, faço estágio, que é a psicologia clínica, que é uma das áreas da psicologia que atua no campo da saúde mental, da promoção da saúde, com o objetivo de assim, proporcionar a compreensão dos processos interpessoais e intrapessoais, né? Internos e externos ao indivíduo. E o psicólogo clínico, ele realiza avaliação, diagnóstico, prevenção e tratamento de problemas psíquicos. Então, para isso, ele utiliza de métodos como entrevistas iniciais, anamneses, observação clínica mesmo, né, que é observar o setting analítico, os testes, ele pode fazer, utilizar testes, dinâmicas em grupo e etc. E essas intervenções do psicólogo clínico, ela pode acontecer de modo individual ou em grupo. E os psicólogos clínicos, eles podem atuar em clínicas, consultórios, centros, postos de saúde e outros espaços formais e informais. Lembrando que o psicólogo clínico, ele pode atender casais, crianças, adolescentes, idosos, adultos, né? Toda uma vasta... Todo mundo, né, que quiser atendimento. E ele atua, assim, no estudo do diagnóstico e do prognóstico em situações de crises, em problemas do desenvolvimento, em quadros psicopatológicos. E uma outra coisa é que o que vem acontecendo atualmente, né, sempre existiu, mas agora com mais ênfase e evidência na clínica, são as equipes multidisciplinares, né? Então, é o contato que o psicólogo tem na clínica com o fonoaudiólogo, com o terapeuta ocupacional, com o psiquiatra, e se torna, assim, né, dependendo de onde o psicólogo atua, né, em qual clínica, ele tem esse contato com outros profissionais, por questões de encaminhamento, de necessidade do paciente. Deixa eu ver. E eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a psicologia clínica? Gente, lembrando que os eventos do Desembolando, eles funcionam como uma forma da gente jogar umas sementinhas da curiosidade, do conhecimento para vocês, para que vocês procurem, entendam. Tudo que a gente está falando, vocês vão ver no curso. Se não for agora, vai ser mais para frente. Mas é a intenção de mostrar para vocês um pouquinho do que a gente teve na nossa graduação, do que a gente tem, tá? Então, é só uma pincelada.
Nos eventos também que vão vindo durante o ano, muitas dessas coisas são aprofundadas. Às vezes vem um convidado falar sobre uma área específica, né? Então, a gente está dando essa pinceladona, mas depois a gente aprofunda em vários outros temas durante o ano. Em várias temáticas, né, Beta? Assim, por exemplo, esse mês teremos eventos com diversos psicólogos clínicos que fazem atendimento clínico, né? Com várias temáticas e abordagens da psicologia. E agora eu vou falar um pouquinho da psicologia do trânsito, né? Que o trabalho, ele é um elemento social e cultural, né? Ele marca as profissões ao longo dos anos. E a psicologia, do trânsito, ela funciona como uma forma de... Assim, a princípio, gente, eu achava que era só avaliação psicológica para você ir lá tirar a carteira. Só que não. Né? Quando eu fui estudar e compreender, eu vi o vasto e gigantesco mundo da psicologia do trânsito. Inclusive de psicólogos que trabalham como que fala? Autuações, né? Das pessoas que levam multas e precisam refazer o processo da carteira de novo. Então, o psicólogo, ele trabalha com essas pessoas para entender o processo delas e fazer com que elas compreendam a agressividade, talvez. Então, é um vasto... gente, eu separei para falar do trânsito e falei do trabalho. Estou viajando no meu roteiro aqui. Rodrigo, vai falando da sua próxima e eu falo a minha do trânsito, que eu me perdi. Rodrigo? Tá. Oi, tudo Obrigada. bem? Oi, gente, eu vou falar um pouquinho, então, para vocês, conforme me apresentei aqui. Eu sou Rodrigo, né, da Unisul de Florianópolis. Eu estou aqui no 7º período e vou falar para vocês, então, um pouquinho a respeito da psicologia do esporte, que é muito interessante. Então, convido todos a falar um pouquinho aqui sobre a psicologia do esporte. O objetivo do psicólogo do esporte é entender como os fatores psicológicos influenciam o desempenho físico, né, e também compreender como a participação dessas atividades elas vão afetar o desenvolvimento emocional e também a saúde de uma pessoa no ambiente que ela está desenvolvendo essa atividade, né? Então, assim, a atuação do psicólogo que trabalha com esporte, ela está sempre relacionada sempre aos esportes de alto rendimento, que seriam o basquete, o vôlei, o futebol de areia, todos esses esportes que a gente conhece, assim, competitivos, são esses esportes de alto rendimento. Mas não é só isso que é o foco do psicólogo esportivo. Existem outras áreas, né, que também são áreas de intervenção desse psicólogo, que algumas delas, então, são, por exemplo, as práticas de tempo livre, que seriam as atividades físicas, por exemplo, na manutenção de saúde e do bem-estar, o esporte escolar, que seria, então, aquela atividade que é praticada no ambiente escolar, né, pelos mais variados graus, a iniciação esportiva, então, que é praticado por crianças e jovens que são envolvidas em atividades esportivas, né, que tem um intuito ou pedagógico ou competitivo, também, né, pela reabilitação, ou seja, a recuperação psicológica de uma lesão de um atleta ou um praticante de um esporte, assim como pessoas que também praticam atividade física, como para o meio, então, dessa reabilitação, até para uma inserção social, pessoas que sofrem com obesidade, pacientes, né, com doenças cardíacas.
Então, tem várias aplicações, né, várias atuações que esse psicólogo esportivo ou esse psicólogo do esporte pode se inserir, né? Inclusive também projetos sociais, né, seja com intuito ou educacional, ou esportivo, ou até de socialização, né, de crianças e jovens em comunidades. Eu queria trazer um exemplo que eu tive no início do curso, que eu tive a oportunidade de entrevistar o psicólogo do Avaí. O Avaí é um clube de futebol aqui da minha cidade, de Florianópolis, e eu pude entrevistar, então, o psicólogo do clube. Ele me falou que ele trabalhava ali junto ao assistente social do clube, e o trabalho do profissional era, então, ele entrava em contato, ele trabalhava ali, né, com a equipe de base, era com os juniores, eram adolescentes de 14, 17 anos, a maioria desses adolescentes, eles eram de outros locais aqui do Brasil, né, não eram aqui de Santa Catarina. Então, o trabalho dele era estar sempre em contato com a família, conseguir um lugar para esse adolescente ficar, matricular ele no colégio, sempre estar em contato, né, com a família, fazer a ficha, fazer a entrevista inicial, o aconselhamento desses adolescentes e também o atendimento esporádico, né, conforme fosse aparecendo. Como é que está aí, Gil? Posso continuar ou Bom, você quer eu falar? tô te ouvindo. Ah, se você quiser terminar a sua última, eu falo a minha última depois. Você que sabe. Não, pode ir, eu falo depois, então. Tá. Então, pessoal, não é trabalho, é trânsito. É, é um vasto mundo, assim, que eu nem conhecia, né? E aí é muito louco, porque o psicólogo do trânsito, ele colabora, ele ajuda, facilita na elaboração e implantação de ações de engenharia e operação de tráfego. Eu não sabia isso. Desenvolve ações socioeducativas com pedestres, ciclistas, condutores e outros usuários da via. Inclusive a BH Trans, né, de onde eu falo, tem um programa super legal que levam as crianças para um pátio da BH Trans e ensinam a atravessar a rua, ensinam a trafegar, isso é muito bacana. Desenvolve ações educativas com diretores, instrutores do centro de formação. Realiza pesquisas científicas nos campos dos processos psicológicos, psicossociais e psicofísicos. E elabora, né, ajuda na elaboração dos testes e do material que precisa ser feito para avaliação. Facilita também os processos de segurança do trânsito, programas de saúde, educação, realiza avaliação psicológica em condutores e os candidatos e analisa também os acidentes. Então, gente, é um vasto mundo da psicologia do trânsito. Para você ser um psicólogo do trânsito, você tem que fazer a especialidade, tem que se tornar um especialista. E é isso, assim. Também pode atuar como perito em exames de habilitação, reabilitação. E trabalham em órgãos públicos e privados. E, bom, sobre trânsito é isso, Rodri. Pode mandar vir. Então, queria falar agora com vocês um pouquinho, conversar com vocês um pouquinho sobre a psicologia escolar e a psicologia educacional. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Então, né? Tá, beleza. Embora, assim, bem semelhantes, né? Até o nome ali bem parecido, e também, né, essas duas psicologias, vamos colocar assim,
elas estejam diretamente ligadas uma na outra, elas não são a mesma coisa, né? Enquanto uma psicologia, né, ela está se referindo a uma área do conhecimento, a outra ela diz respeito a um campo de atuação. Então, de uma forma assim mais aprofundada, a psicologia educacional, ela vai trabalhar com os saberes ligados ao processo psíquico de aquisição do conhecimento, enquanto a psicologia escolar, ela vai trabalhar com a aplicação da psicologia, ou seja, com a intervenção na prática do ambiente escolar. E ela vai se utilizar, então, muitas das vezes, dos conhecimentos que foram trazidos da psicologia educacional. Então, colocando dessa forma, né, muita palavrinha parecida, muita coisa ali que pode misturar, mas assim, trazendo na prática, né? A psicologia escolar, então, o que ela faz? Ela vai identificar eventuais problemas de comportamento ou dificuldades de aprendizagem nos estudantes. Ela vai oferecer caminhos ou aumentar o potencial de aprendizado de cada criança ou adolescente que ela está ali cuidando, né, de olho. Ela vai buscar compreender as reações de cada aluno de acordo com as suas experiências, seja de cunho familiar ou de cunho social. Ela vai buscar, então, oferecer auxílio aos educadores para ajustar as dinâmicas em busca da melhor absorção dos conteúdos. Enquanto, né, que os psicólogos educacionais, eles vão desenvolver o seu trabalho, por exemplo, em conjunto com os educadores, de forma a tornar o processo de aprendizagem mais efetivo e significativo para esse educando, né, do exemplo. Então, no que vai dizer respeito à motivação ou às dificuldades de aprendizagem. Então, enquanto uma está ali na escola, né, no dia a dia, a outra está estudando, né, como esses processos se dão. Então, eu queria também trazer mais uma questão aqui para vocês, né, falar um pouquinho a respeito da psicopedagogia, e que a psicopedagogia ela é uma área que ela vai estudar a relação entre a aprendizagem e a mente humana. Então, esse profissional ele vai trabalhar tentando entender as dificuldades e melhorar o processo de assimilação de conhecimentos. Ele pode atuar tanto com a educação formal, ou seja, em escolas, quanto com a aquisição de novas práticas no mercado de trabalho. Então, a psicopedagogia ela vai ser uma especialização, né? Igual a Gil estava falando ali da questão do trânsito, é da mesma forma, né? Uma pós-graduação, tanto para quem faz pedagogia quanto para quem faz psicologia. E por que eu estou falando disso, né? É como se pegasse um pouco de conhecimento da pedagogia, um pouco de conhecimento da psicologia, né, juntasse e o foco, na verdade, fosse os processos mentais que envolvem a aprendizagem, né? Então, é isso que essa pós-graduação tem de foco, né? Então, com a psicopedagogia, né, o profissional ele pode trabalhar em escola, em empresa, pode ser contratado para o setor público, pode ter sua própria clínica, pode trabalhar numa clínica especializada dentro de uma instituição de saúde ou numa instituição socioeducativa, muitos outros lugares, né? Na clínica própria, por exemplo, dá para atender os pacientes de uma forma mais focada, dependendo ali de cada caso. Numa clínica especializada, como a gente comentou mais cedo, tem a questão de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, e também, né, a questão do psicopedagogo tem a questão de trabalhar em clínica com terapia específica, né, como a gente estava falando, da fonoaudiologia, né? Existem clínicas que trabalham, né, com uma salinha específica, né, trabalha ali mais com essa parte de fonoaudiologia, e o profissional psicopedagogo pode se encaixar muito bem, né, numa clínica que trabalha com esse tipo de terapia mais específica.
Então, acho que a ideia era um pouco trazer isso, assim, essa riqueza, né, e quantas portas se abrem, né, a partir da psicologia, né, e quebrar um pouco, assim, essa ideia de que psicólogo é só aquele que senta na frente do paciente, o paciente, né, na frente dele, num sofá confortável, que a psicologia tem muito mais que isso, né? Acho que era isso, galera. Oi, gente. Então, uma outra área é a psicologia jurídica. A psicologia e o direito, eles têm em comum o estudo da conduta humana. E a psicologia jurídica vai juntar os saberes, né? Toda aplicação do saber psicológico às questões relacionadas ao saber do direito. Os fenômenos psicológicos que podem afetar a conduta de uma pessoa a ponto de levá-la a cometer um crime, infringir normas que são vigentes na sociedade, justificar e explicar a partir do ponto de vista psicológico os motivos que levaram o réu a cometer um delito. A colaboração do psicólogo pode ser decisiva para a resolução e para a conclusão de casos. Dentro da psicologia jurídica, aí a gente fica imaginando assim, antes eu também imaginava que era mais ou menos, ou tipo Estados Unidos, né, que é o filme que a gente vê, vai fazer se a pessoa é louca ou não, ou aqui, que seria o caso de quando você para pedir guarda da criança, então você tem que fazer uma entrevista com um psicólogo no fórum, ali tem alguém perguntando, tem a ver com a psicologia forense? Tem. Antes, até o nome meio que era meio um sinônimo, mas hoje a psicologia forense, ela está incluída dentro da psicologia jurídica. Na psicologia forense, testar a veracidade dos relatos, né? Por meio de ferramentas de análise psicológica com foco na percepção, memória e sensação. Então, isso seria como é que fala? Forense. Psicologia criminal também, mas a criminal aqui, ela tá, olha só, você pode estar mexendo com penitenciária, atuando na delinquência, em setores de policiais. Então, qual que é a psicologia do policial? O policial também está dentro da psicologia jurídica. Isso é muito legal da gente perceber, porque ele não é só para réu. O policial precisa ser tratado, o policial precisa ser pensado, entendido. Tem o menor e sua família, tem prevenções, reabilitações, tanto de penitenciárias quanto de juventude, reintegração à sociedade, assistência psicológica às vítimas. Então, é bem maior do que parece, tem muita coisa, abrange muita coisa. Avaliação, estudo e acompanhamento de aspectos fisiológicos que podem levar um indivíduo a infringir a lei, que seria um tipo de diagnóstico, né, que entra em cena quando o desvio de conduta tem origem psicológica. Tem várias áreas aqui, a gente não tem nem tempo de falar tantas, mas, olha, auxiliar no processo de testemunho, na compreensão dos motivos do crime e na obtenção de evidências, atividades ligadas à prevenção, campanhas de prevenção de crimes, planificando estratégias para evitar que sejam cometidos. Então, a gente não atua só depois que tem um crime. Como é que a gente pode pensar para que esse crime não seja cometido? Precisa de pós? Precisa. Normalmente, essas áreas, eu acho que é quase, assim, de todas que eu lembro, todas precisam de uns 2 anos para fazer essa especialização. Assistência a vítimas, acompanhamento do sistema carcerário, assessorar e atender famílias, menores, mulheres, trans, homossexuais, assim como outros setores da sociedade em situação de vulnerabilidade. Então, tem muita coisa, que não dá nem tempo de falar tanta coisa. Mas,
sintetizando, é isso, é toda a área onde a psicologia pode se ligar ao direito, que são muitas. Outra área que a gente vai falar é a neuropsicologia. A neuropsicologia, ela vai juntar, igual a psicologia jurídica, ela fazia junção de psicologia e direito, aqui a gente vai fazer a junção de neurologia e psicologia. Também requer especialização de 2 anos. Então, a neuropsicologia vai estudar a relação entre o funcionamento cerebral e o comportamento do indivíduo. Na sua cognição, né, buscando compreender como o cérebro influencia em funções cognitivas, que são atenção, memória, capacidade de julgamento, raciocínio, comportamento e também nas emoções. Assim, a neuropsicologia ela ajuda a identificar alterações de comportamento das funções cognitivas que correspondem ao esperado, àquela fase de desenvolvimento psicossocial adequado. Diagnostica, acompanha e trata distúrbios que afetam a cognição, as emoções, a personalidade e o comportamento. Então, o que um neuropsicólogo faz? Ele avalia e desenvolve planos de tratamento, sempre junto com uma outra equipe multidisciplinar. Se vocês prestarem atenção, olha como é que toda hora a gente está falando disso, que é por uma equipe. O neuropsicólogo não pode receitar a medicação, mas o neuropsicólogo ele vai exatamente para trabalhar junto, ele vai basicamente quase sempre com o psiquiatra, quando é necessário, para o psiquiatra medicar e, de preferência, os bons profissionais, eles conseguem ter esse diálogo, né, para fazer junto em prol do paciente. Então, a neuropsicologia abrange as lesões cerebrais, as demências, os transtornos de aprendizagem. Então, pega aí desde autismo, TDAH, Alzheimer, várias síndromes, a síndrome fetal alcoólica, enfim, uma variedade de coisas que, quando eu vou falando e já vou lembrando, por exemplo, nós vamos entrar aqui na próxima área e vocês vão ver como que ela é muito parecida com a neuropsicologia, que é a psicomotricidade. A psicomotricidade é o estudo do homem através do seu corpo em movimento em relação ao mundo interno e externo. É uma área que pesquisa e intervém no movimento corporal como mediador entre o interno e o externo do ser humano. É como se fosse, um estudo, é uma mistura também da neurologia com a psicologia, só que aqui a gente está usando muito a capacidade motora como mediadora, como indicadora de distúrbios, e às vezes os mesmos distúrbios. Então, é um campo, a psicomotricidade é um campo transdisciplinar. O que é isso? Ela passa do campo dela. Na hora que o Rodrigo falou da psicologia do esporte, e como que a psicomotricidade, ela trabalha junto com a psicologia do esporte, ela trabalha com a educação física, ela trabalha muito com a fisioterapia, né? Ela vai avaliar com o movimento que você deveria ter naquela fase de desenvolvimento, seu intelecto e as suas emoções. Apesar da concepção unificada da pessoa, ela baseia-se principalmente na compreensão das capacidades de ser e expressar-se a partir do movimento. Ela vai trabalhar também junto com a neuropsicologia. Então, são áreas que não têm uma delimitação perfeita, né? Essas cheias de ramificações.
o que é ótimo, porque a gente vai descobrindo como que é ótimo e a gente precisa saber muita coisa. Não adianta você escolher só um segmento e estar ali. Por exemplo, na jurídica, você tem que ter noções de direito, de leis. Na psicomotricidade, na neuropsicologia, você precisa ter noções de neurologia, de anatomia, de sistema nervoso, que, na verdade, eu indico para qualquer área mesmo. Inclusive, eu sou coordenadora do Núcleo de Estudos de Neurociências aqui da UNE, e a gente estuda muita coisa legal. Então, essa ligação de raízes é muito grande. Então, a gente sempre vai ver alguma repetição de algo, de uma psicologia dentro da outra. Eu não sei se deu para entender direito, mas é porque a gente não tem tanto tempo, eu já vou passar para Ayrton. Qualquer coisa vocês podem perguntando, tá? Dá para se especializar dentro da especialidade? Dá. Sempre dá. Pode. Boa tarde, gente. Está dando para ouvir? Sim. Vou falar um pouquinho da psicologia organizacional. No começo, ela é uma das áreas mais antigas da psicologia. Ela surgiu no início do século XIX e era conhecida como psicologia industrial. Então, ela surgiu com todo esse contexto de ajudar nas questões empresariais, das fábricas, né? Os psicólogos, eles aplicavam testes. Ayrton, desculpa te interromper. Tá falhando? É só porque eu acho que o ventilador está bem no microfone. Tem como Eu acho que eu virar? vou desligar, então. Espera só um minutinho. Eu já volto. Porque está chiando aqui, estão falando. Vou desligar, já volto. Também acho. Um recalou, uma reação. Eita. Tá melhor agora? Nossa, muito melhor. Pode falar. Vamos reaçado aqui. Então, gente, como eu estava falando, ela surgiu com essa questão da aplicação dos testes psicológicos nos funcionários, né, das fábricas, para estar auxiliando tanto na seleção quanto no direcionamento dos trabalhos. E com isso, essa área de testagem psicológica ela foi se tornando privativa do psicólogo. Então, ela já remonta desde dessa época do início do século XIX. Essa área é uma área muito complexa, muito ampla. Então, ela envolve tanto fatores de seleção, de recursos humanos, quanto pesquisa de clima organizacional, você entendeu a questão da saúde do trabalhador. Eu vou falar um pouquinho das UCs, só vou citar as UCs que estão mais relacionadas, né? Dentro da Faculdade de São Judas, dentro do ecossistema Ânima. A gente tem solução de conflitos e trabalhos com grupos, trabalho, carreira e gestão, vida e carreira, avaliação psicológica, e temos o estágio básico, intervenções nas organizações de saúde mental do trabalhador, que são as matérias do nosso curso que mais se aproximam de forma específica com a psicologia organizacional, mas outras matérias também vão ter esse diálogo. Só para a gente ter noção um pouco melhor do trabalho do psicólogo, as funções elas são diversificadas, principalmente dentro de empresas, né? Pode ser órgãos públicos ou privados, e as funções são diversas, como movimentação interna de pessoal, promover treinamento de equipe, promoção com pessoal externo de vagas, né? Aquela questão de recrutamento, de seleção, captação para preencher vagas de trabalho, né? O psicólogo também é responsável por implantar e atualizar planos de carreira e salários, coordenar quando responsável pela parte de RH, ações de documentação e pagamento de pessoal, folha de pagamento, aquelas questões de departamento pessoal, né, de DP, que a gente tanto ouve falar, e outras questões também ligadas ao clima da organização, ligadas a toda essa questão dos treinamentos, da seleção de talentos. Então, tudo isso envolve a área organizacional. Vou falar um pouquinho também da psicologia social. A psicologia social ela é uma área da psicologia que ela tem uma interface com a psicologia organizacional e com outras áreas.
ela é uma área que procura ver as questões... Travou, gente? Tá Não, normal? tá normal. Não? A psicologia social, ela procura entender como os sujeitos se organizam em sociedade, como isso se dá ao longo do tempo e como existe toda a caracterização do social, como o ser humano ele se comporta em sociedade como um coletivo. Então, a gente tem alguns autores que até eles falam do conceito de mente coletiva, que é relacionar a subjetividade dos indivíduos numa sociedade específica com a cultura, com a história, com todos os acontecimentos. Então, eles entendem que o ser humano ele modifica o ambiente e, ao mesmo tempo, ele é modificado por esse ambiente. E, ao ele se inserir numa sociedade que tem um contexto histórico particular daquele momento, ele tem condições de, além dele ser um indivíduo, ele também vai ter movimentos, vão ter formações dentro do psicológico dele que vão obedecer à coletividade. As áreas de trabalho mais específicas é a parte de estudo, né, pesquisas de coletividades, de, às vezes, populações vulneráveis, populações em situação de rua, várias formas de você entender o ser humano como um coletivo. Tem também a parte de treinamento de funcionários, que aí tem até, às vezes, uma briga com os psicólogos que são especializados em organizacional, também existem psicólogos sociais que podem fazer esse trabalho de treinamento dentro das empresas. Ele também é bastante chamado para terapia em grupo e mediação e solução de conflitos dentro das empresas, porque ele sempre vai estar buscando entender a empresa na totalidade, a empresa como coletivo, e como isso está interferindo no desempenho dos trabalhadores, na saúde mental deles. Então, ele tem condição de dar esse retorno para os empresários, né? Tem também as ONGs, que é a parte social, que a gente tem aquela visão que é mais ligada ao assistencialismo, então também faz parte da atuação da psicologia social, e uma atuação que é menos comum, assim, do senso comum, mas que é muito aproveitada no mercado de trabalho, é a parte do design de produtos, de publicidade e de marketing, que o psicólogo social ele vai trazer para a empresa quais são os mecanismos psicológicos daquela sociedade onde a empresa está inserida e quais as ferramentas dentro da psicologia que podem ser usadas para tornar um produto atrativo para aquele público, para tornar um produto vendável, coisas nesse sentido. Ele pode dar um retorno e uma ajuda para o desenvolvimento tanto de produtos quanto de campanhas publicitárias, né? A gente também tem algumas unidades curriculares que são mais voltadas para essa questão da psicologia social dentro da faculdade, né, do Grupo Ânima, que é análise, intervenção e psicologia social. A gente tem também aspectos humanos e socioculturais. Temos solução de conflitos e trabalhos em grupo, com grupos. E tem o estágio específico também, que é intervenções psicossociais nos diversos contextos, que é um estágio mais para o finalzinho da graduação, que pode ser voltado para esse campo da psicologia social. A última área que eu vou comentar hoje vai ser a psicologia hospitalar. É uma das áreas mais delicadas assim da psicologia. Nessa área, o psicólogo ele é essencial, não só para tratar, né, para prestar assistência direta ao doente, à pessoa que está hospitalizada, ou a pessoa que esteja em algum ambulatório, passando por algum tratamento médico, quanto ele também é o responsável por ajudar, dar o suporte emocional à família do doente. E ele tem uma função de interconsulta, que é muito falado na literatura, que é a função dele prestar o apoio, o suporte emocional aos profissionais, aos médicos, aos enfermeiros, nutricionistas, a toda a equipe multiprofissional que está cuidando daquele ser humano que está adoecido, e ele ajudar nesse processo de humanização daquela pessoa, porque ele tendo contato com a família, tendo contato com o paciente, ele vai ter condição de entender como aquele quadro de adoecimento está prejudicando, às vezes, a função cognitiva, ou até resistência ao tratamento, a prevenção também ao adoecimento mental, né, do paciente, e ele tem como fazer essa devolutiva para a equipe médica, de como eles podem estar lidando com o paciente no dia a dia, de como eles podem estar favorecendo o próprio tratamento, na forma de tratar com o paciente, de se comunicar, de
realizar as condutas médicas, e também a questão da família é essencial, o trabalho do psicólogo hospitalar, porque ele vai estar fazendo essa ponte, a comunicação entre o paciente, entre a família, vendo aquele contexto familiar, como que ele pode estar interferindo no quadro de adoecimento, ou às vezes a falta também de apoio familiar, como que isso pode estar sendo feito. É um meio de campo, ele vai fazendo meio de campo entre a equipe, a família e o paciente, e tentando promover uma humanização daquele paciente, para que ele não se torne apenas mais um número, apenas mais um CID, mais um leito, mais um doente, mas que ele possa superar da melhor forma possível aquele adoecimento. E não sendo possível, às vezes tem doenças que infelizmente são incuráveis, vai para uma área de cuidados paliativos, que é você poder buscar, junto à família, a equipe multidisciplinar, trazer o máximo de qualidade de vida possível para aquele doente até o final do ciclo vital dele. Eu só vou citar aqui algumas funções mais específicas do psicólogo hospitalar. Então, assim, ele tem essa função de auxílio à adaptação, como eu falei, do doente ao tratamento, a interconsulta, que eu já expliquei, a função de enlace, que seria ele delineia, ele executa programas junto com a equipe multiprofissional para poder modificar ou facilitar com que comportamentos do paciente que sejam favoráveis, positivos para aquele tratamento sejam alcançados. Assistência direta, que eu já falei, né? Ele atua diretamente atendendo o paciente, e ele também tem a função de gestão de recursos humanos dentro do hospital ou da unidade de saúde, que o objetivo dele é aprimorar os serviços daqueles profissionais de saúde, daquela instituição, para que possa também haver uma promoção de saúde para os próprios profissionais. Era isso, gente. Falei um pouquinho rápido, porque o tempo é meio escasso, Aí, mas... eu queria só incluir também uma coisa que vale a pena, porque não é uma especialidade, na verdade não é uma área, mas não deixa de ser uma especialidade, que é a tanatologia. Então, que é como que você vai ajudar a pessoa a lidar com a morte, com o luto. Então, isso, na verdade, em qualquer das áreas, né, na clínica, qualquer não, em muitas das áreas, mas na hospitalar, com certeza. Então, existe esse aprofundamento na técnica de lidar com a morte, que chama tanatologia. Sim, muito bom, muito bem pontuado. Acabamos, gente. Bom, Pessoal da próxima presença, né? Acabamos. Sim, Lohane, a psicologia hospitalar é incrível. Não são todas as pessoas que dão conta de passar por ela, né? Mas quando dão conta, a experiência é muito bacana. E aí, pessoal, alguém quer dizer alguma coisa? Em qual área entraria o termo de medo da solidão e de se isolar? Bom, esse eu acho que conflito, todas, né? esse conflito, ele é trazido, né? Ele é visto em todas as áreas da psicologia. Ele é na verdade, aí a gente tem que ver, é uma fobia. São as fobias. Ela pode ser emocional, ela pode ser ambiental, ela pode ser fisiológica, então ela pode sim ter alguma coisa neuronal ou não, mas todas as áreas, acho que a gente tem que estar pronto para lidar com isso em todas as áreas. Em qualquer uma delas. É um conflito que quem procura psicologia muitas vezes está passando por ele, né? Então, independente das áreas que estivermos trabalhando, a gente pode encontrá-lo. Temos algumas perguntas. Trabalho em asilos, por exemplo, se encaixaria na psicologia social? Com certeza. Bom, mas também poderia se encaixar na neuropsicologia, que seria o Sim, Alzheimer. na psicologia hospitalar, que seria as instituições de longa permanência, né?
se encaixaria na psicologia clínica, mas sim, se encaixa na psicologia social. O Vinícius comentou ali. Falando sobre a arte, terapia e psicodrama. Não, Vinícius, antes ele falou assim, fico até confuso com tanta informação, gente, mesmo, ainda mais vindo tudo de uma vez. Mas é para isso, primeiro vai entrando e vai decantando, não preocupa, não tem que decorar, não tem que já saber agora, não tem que decidir, essas coisas vão decantando. Falando sobre a arte, terapia e psicodrama, isso é visto na clínica muitas vezes, na clínica em grupo, em hospitais também. A Lidiane, sou graduada em Geografia, agora estou cursando Psicologia. Se fizer uma pós agora na área de Psicologia, será considerada? Terá valor como pós? Então, terá valor como pós, não como Psicologia. Não como uma pessoa que atuará, né? Tem muita pós que só precisa de uma formação. E que pode fazer, então, algumas sim, algumas, aí vai depender. Como assim, Beta? Tem tem pós-graduação que o pré-requisito é que você já seja formado em algo, mas não exatamente na mesma coisa. Não, mas aí ela não atuaria como psicóloga. Não, para atuar como psicóloga, ela tem que fazer os 5 anos de psicologia. Graduação. Ela já pode ir fazendo uma pós até durante o curso, mas ela só vai realmente contar, e você só vai poder aplicar isso depois dos 5 anos de formada. Você pode ganhar tempo fazendo a pós, mas aí exercer é só com os 5 anos. Com certeza. Estou subindo aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Sou formada em RH e é uma área incrivelmente grande, sim. Psicólogo pode fazer pós em neurociência, sim. Pessoal, nós enviamos os nossos certificados por e-mail. Então, certifiquem que se vocês colocaram o nome completo, direitinho, o e-mail de vocês, para receberem o certificado. Que isso é muito legal, né? Vocês já começam a graduação tendo horas, tendo ACG, isso é muito bom. Temos algumas. Vocês são maravilhosos. Vocês que são. É preciso preencher 2 links? Não, a gente manda 2 para as pessoas que perderam preencher. Psicologia é linda, sim. Psicologia é maravilhosa. E quanto mais tem contato, mais confuso e qual hora me especializar. Realmente, Cíntia. Estou no 9º período e estou super confusa. O certificado será por e-mail. Eu sou pedagoga e fiz psicopedagogia e posso atuar, por exemplo. Você pode atuar como psicopedagoga, né, Lisa? Isso, como psicopedagoga, não como psicóloga. Isso. Pessoal, o evento vai ficar salvo no YouTube. E para essa galera que gostou, gente, estamos aqui toda segunda-feira, às 17h30, fazendo eventos maravilhosos para vocês, com vários convidados, com várias pessoas que trabalham já na psicologia, que atuam, então, profissionais do nosso mercado, né, da nossa vida e o que nós vamos ser no futuro. Então, sintam-se bem-vindos e bem-vindas ao Desembolando. É um evento inaugural de semestre e um beijo para todos vocês. E lembra, já fica marcado, toda segunda, 5h30. Porque às vezes a gente fica achando que o evento, que dia que era, toda segunda, 5h30. E se tiver dúvida de qual é o evento, se não tiver em algum dos nossos grupos, pode olhar no Instagram, que a gente vai estar sempre... E não precisa ser aluno da psicologia, do ecossistema Ânima para participar, pode ser qualquer pessoa. Ok, galera, alguma dúvida? Bom te ver, Vinícius, que bom que você está aqui, de câmera aberta.
Qual o Insta? O Insta é Desembolando. Alguém manda aí, por favor? Sempre terão inscrição no Simpla? Sim, para os eventos de segunda. Sempre teremos inscrição no Simpla. A gente divulga o link no nosso Instagram do evento. A gente divulga o link nos grupos do WhatsApp. Um beijo, pessoal. Boa semana para vocês. Até semana que vem.